Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Queridos irmãos, é com imenso prazer, mais uma vez que estamos aqui, tendo esse privilégio de transmitir, de partilhar com os irmãos a lição da Escola Sabatina e tendo aqui ao meu lado o pastor Mauro, e assim possamos, que o Espírito Santo possa trazer à nossa memória todas as interpretações necessárias para que possamos avançar nesse tema. Essas são as considerações iniciais. Passo para o pastor Mauro, que faça dele, e assim adentraremos no tema principal. É com imenso prazer também que estamos aqui para meditar na Santa Palavra de Deus, estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. E hoje vamos estudar lição número 17, que trata da vinda como ladrão, parte 2. Irmão Rodrigo, verso áudio, por favor. Vigiai, pois, Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto de Mateus 25:13 é o final do assunto da parábola das 10 virgens, a qual foi anunciada a vinda do esposo no clamor da noite, quando as virgens estavam dormindo. Então, o esposo tarda, as virgens dormem, o clamor da meia-noite desperta as virgens com a mensagem da aproximação, anunciando que o esposo está se aproximando, porém não dando o momento exato para a sua chegada. A pergunta número 1 nos diz assim, parte A, por que as loucas não se preparam? Parte B, o que falta a elas? Tempo ou óleo para a preparação? Parte C, essa vinda da parábola é em glória ou é a vinda como ladrão ao caso dos vivos? 2 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 13, nos diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Texto maravilhoso. Se nós formos infiéis, ele não pode negar, ele continua sendo fiel. E 6-13 de Mateus 25 diz-nos assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor aí do esposo, saindo ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as outras disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas sido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade, verdade, vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós vemos como é importante. É uma vinda que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E a nota desta lição nos diz assim, a regra de Helder. Nós vamos ver aqui uma mensagem importante. Na parábola das 10 virgens, 5 são representadas como prudentes e 5 como loucas. O nome virgem loucas representa o caráter
daqueles que não experimentaram uma verdadeira conversão operada pelo Espírito de Deus. A vida de Cristo não transforma as virgens loucas em prudentes. Quando Cristo vier, as balanças do céu pesarão o caráter e decidirão se ele é puro, santificado e santo, ou se ele é impróprio para o reino do céu. Aquele que tem desprezado a graça divina, que está à sua disposição, que os qualificaria para habitar no céu, serão as virgens loucas. Eles tiveram toda a luz, todo o conhecimento, mas falharam em obter o óleo da graça. Eles não receberam o poder santificador da verdade. Então nós vemos que esta vinda está dizendo aqui que a vinda de Cristo não transforma as virgens loucas em prudentes. Quando Cristo vier, as balanças do céu pesarão o caráter e decidirão se ele é puro. Essa vinda, que as balanças do céu pesarão o caráter, é a vinda do juízo investigativo. Ele vem fazer o exame do juízo, no caso dos vivos, e as balanças do céu vai decidir, vai pesar o caráter, se a pessoa é santificada, se ela é pura, se ela é santa, ou se ela é imprópria para o reino dos céus. Pastor, vamos atentar na pergunta agora. Por que as loucas não se preparam? Eu vou fazer as duas perguntas e vou fazer uma reflexão textual de Mateus 25, 6, 7 e 8. Então a pergunta A e B são as seguintes: por que as loucas não se preparam? E vem, obviamente, uma pergunta que já é uma pergunta já com a resposta. O que falta a elas? Tempo ou óleo para a preparação? Vamos observar Mateus 25, 6, 7. Vamos ver o que diz. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Nós sabemos que o clamor da meia-noite, ele ocorre exatamente quando as virgens estão na tardança. Sim. O verso 7 já diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quantas virgens se despertou com a mensagem do clamor da meia-noite? As 10. Todas. Correto, as 10. Olhem que o verso 8 agora vai nos trazer a resposta para essas duas perguntas. O verso 8, ele é determinante para responder a pergunta. As virgens loucas não se preparam por falta de tempo ou por falta de óleo? Vamos observar, atentar aqui numa particularidade, o que é que as virgens loucas pedem às prudentes? Tempo ou azeite? Olha só, por que eu estou fazendo essas perguntas? Para abrir o nosso entendimento, para observar que as virgens loucas só serão virgens loucas, conforme o pastor leu na nota da primeira pergunta, lá quando Cristo passar nas balanças do santuário, o nome daqueles que foram rejeitados. É somente lá. Enquanto esse fato não se dá, ele é uma virgem, que ele pode definir, segundo a escolha pessoal deles, ele pode definir a que companhia pertence. Vamos ao verso 8, então. Diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A pergunta é muito enfática. Elas não se preparam por falta de tempo ou de azeite? Obviamente que já está respondido que é por falta de azeite. Mas eu quero atentar um pouco mais para o verso 9 agora. Vamos ver o conselho que a virgem louca dá para... Aliás, o conselho que a virgem prudente dá para as virgens loucas. Verso 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E de antes, antes do que aqui? Antes que o esposo chegue, aos que vendem e comprarem para vós. Muito bem. Aqui nós observamos que elas pedem, não é tempo para as virgens prudentes, mas elas pedem o azeite para as virgens prudentes. E o azeite
que nós sabemos que é o Espírito Santo, ele é intransferível. Não tem como transferir. Mas as virgens loucas querem o caráter das virgens prudentes. Mas o caráter não tem como transferir. Mas as virgens prudentes falam assim, olha, adquira esse caráter, que é a justiça de Cristo imputada na sua vida. É a justiça de Cristo imputada na sua vida, manifestando então agora frutos abundantes de uma virgem prudente. Faça isso, dá tempo ainda. Aí diz o texto aqui, tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo. Não se fala aqui quanto tempo as virgens loucas demoraram para adquirir esse azeite. Obviamente que é uma comparação e uma alegoria a palavra das virgens, que elas voltam com esse azeite. Na verdade, elas não compraram azeite nenhum. Esse é o que o texto está dizendo. Por que nós sabemos isso? Porque nós entendemos que quando essa parábola teve o seu primeiro cumprimento, já definindo que essa parábola é uma parábola profética, então o reino do céu será semelhante às virgens. Quando esse reino do céu foi semelhante às virgens, na primeira ligação, lá no clamor da meia-noite, elas tiveram 3 meses para adquirir o azeite. Esse é o ponto alto que nós precisamos definir aqui. Elas tiveram 3 meses e não adquiriram azeite. O que acontece na noite da amarga prova, pastor? Elas não tinham azeite, ficaram de fora, mano. E o que o texto fala? Mas o justo Viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Observe que o texto ele é muito enfático. Todos aqueles que despertaram na mensagem do clamor da meia-noite, a quando Deus remove a mão do algarismo e eles descobrem a nova data e descobriram que tiveram que passar a tardança, era o período que eles estavam passando, todos esses que despertam, que chegam 22 de outubro e não sabem aonde estava o seu Senhor. E outro detalhe, e agora volve as costas para a verdade, dizendo que era uma ilusão, ou que era uma mensagem como que não tinha mais o que recear, todos esses Fechou a porta da graça e fecha para ele. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas tem uma outra pergunta dentro ainda que é a parte C. Essa vinda da parábola, a qual o esposo vem, a hora que nós não sabemos, olha só, irmãos, é a vinda em glória ou a vinda como ladrão, o caso dos vivos? Esse é o ponto. Esse é o ponto que o pastor acabou de ler para nós. A pergunta está fazendo o seguinte: essa vinda, a qual as virgens estão ansiosamente aguardando, e que somente as prudentes entraram, é a segunda vinda da nuvem do céu? Não. É isso que nós precisamos entender. Essa aqui é os nossos casos. Olha o texto que foi lido para nós aqui. Eu vou dar alguma ênfase em alguns pontos. Diz assim: a vinda de Cristo aos nossos casos, falando aqui, não transforma as virgens loucas em prudentes. Quando Cristo vier, as balanças do céu pesarão o caráter e decidirão se ele é puro e santo ou se é impróprio para o reino dos céus. Quando ele vier analisar os nossos nomes, é isso que vai ser definido: se ele é puro ou se ele é impróprio. Segue o texto: aqueles que têm desprezado, ou seja, aqueles que no presente momento têm a graça divina, mas que têm desprezado, não procuram qualidade de vida espiritual, não têm afinidade e intercâmbio com esse Salvador. Olha o que o texto diz: aqueles que têm desprezado a graça divina que está à sua disposição até quando? Até antes de passar o caso dele. Diz assim, olha: e que os qualificaria para habitar no céu? Olha, mas eles não se qualificaram, serão as virgens loucas. Então alguma pessoa pode dizer assim: irmãos, mas como que o texto está dizendo aqui que as virgens loucas não deu tempo de se preparar? Quando elas foram se preparar, o esposo já houvera chegado. Desde quando que ela foi convidada para o Evangelho? Desde o verso 1. E no verso 1, quando ela foi convidada para o Evangelho, a vida dela já era uma vida como?
já é uma vida de negligência. Isso forma-se o caráter. Não que ela já está predestinada a ser louca, não. Toda pessoa em que se declinar do seu erro, em que cair na rocha, em que aceita Cristo como seu salvador pessoal, em sua integralidade, todo esse sente a necessidade de uma mudança contínua. Porque ao se aproximar da tempestade, o que acontece? Ao se aproximar da tempestade, nós estamos vivenciando hoje que dia? O grande dia da expiação. Nós sabemos que o juízo começou pelo caso dos mortos. A qualquer momento passar para o caso dos vivos. Ou eu posso morrer. Como é que eu posso levar a vida de negligência, se não levando a vida de negligência, ser enquadrado nessa qualificação? Inapto para o reino do céu. Ou seja, serão chamados virgens loucas. Então, essa vinda da parábola é exatamente a vinda com o ladrão, aquela a qual os nossos casos serão analisados no Santíssimo Santuário Celestial. E esse fato, no decorrer dessa lição, nós vamos aqui esclarecer que ocorre antes do decreto dominical. Antes do decreto dominical. Mas vamos aos textos. Mais um comentário, pastor? Aqui diz assim: eles tiveram toda a luz, todo o conhecimento, mas falharam em obter o óleo da graça. Eles não receberam o poder santificador da verdade. Falharam, a falha dos virgens loucas foi não obter o óleo da graça, que estava sempre à sua disposição. Esse texto que o pastor finalizou, ele resolve a questão daqueles que dizem que as virgens loucas não se prepararam por falta de tempo. Ou, em outras palavras, que o clamor da meia-noite não dá tempo de preparo. Esse texto está explicando que elas não se prepararam porque falharam em obter o óleo da graça. O poder santificador da verdade. O que o óleo da graça faz no coração nosso? Transforma o coração. Os nossos gostos tornam-se refinados, requintados para aquele grande evento que nós aspiramos. Então aí sim, as virgens loucas, por falta de óleo, é que elas são rejeitadas. Vamos para a segunda pergunta. Existe esperança para aqueles que ainda estão praticando pecados conhecidos? Que garantia dada? Pastor, por gentileza, profeta. O que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar. Para os que praticam pecados conhecidos e se arrependem, então tem jeito? Tem jeito. Então aí tem jeito. Então há esperança para aquele que está em pecado, praticando pecado conhecido? Há esperança, desde que cumpra o quê? A condição. Qual é a condição? Abandonar o pecado. Que Salomão fala exatamente a respeito. Aquele que encobre sua transgressão, esse não vai ter jeito. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Essa é a mensagem de misericórdia que o clamor da meia-noite traz. Ela traz essa mensagem direcionando o transgressor exatamente para que ele desperte do seu sono. Ele estando em pecado, ele está como? Dormindo. Sim. Agora, ele sendo despertado a consciência para a sua real condição de pecaminosidade, e ele se arrependendo, confessando e abandonando os seus pecados, esse alcança a misericórdia. Ou seja, agora ele estará como? Desperto. Sim. Desperto para encontrar com quem? Com o esposo. Que vai tratar o que dele? O caso dele. Então essa é a maravilha do texto. Vamos agora a essa nota. Diz assim: se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e de seus ânimos, pelo procedimento deles, apressar-se-iriam a confessar seus pecados e deixá-los. Por meio dos deveres de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda. E sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor
suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos que desejam segui-lo: a minha graça te basta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém, pois, considere incurável os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar na prática de coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Nossa única salvaguarda contra as astúcias de Satanás é estudar as Escrituras diligentemente, possuir inteligente compreensão das razões da nossa fé e cumprir fielmente todo o dever conhecido. A indulgência como um pecado conhecido causará fraqueza e trevas, e sujeita-nos à ardente tentação. Trevas e desânimo às vezes sobrevêm à alma, ameaçando dominar-nos, mas não devemos rejeitar nossa confiança. Devemos conservar os olhos fitos em Jesus, quer haja sentimento, quer não. Devemos procurar cumprir fielmente todo o dever conhecido, e então repousar calmamente nas promessas divinas. Olha que coisa maravilhosa esse texto. São vários textos aqui, é do grande conflito, do mensagem escolhido, tanto o primeiro como o segundo mensagem, dando então toda a esperança. Qual é a artimanha que Satanás quer levar-nos? Aonde ele quer nos levar? De que o nosso caso é o quê? Sem solução. Não tem jeito. Se você está ouvindo essas palavras aqui, se você está nos assistindo, saiba, todo e qualquer caso tem solução. Os ardis do inimigo, ele quer nos levar a esse desânimo. Mas a palavra de Deus, exatamente o contrário, fala isso. Nossa única salvaguarda contra as astúcias de Satanás é estudar as Escrituras diligentemente, possuir inteligente compreensão das razões da nossa fé. Nós precisamos ser luzes àqueles que são sob o raio da nossa influência. É impossível alguém que nasça no reino de Deus que não nasça missionário. Já nascemos missionários, por gentileza. Ninguém, pois, considere inculpáveis os seus defeitos. Deus dará força e graça para vencê-los. Então, a força e a graça vem de Deus. Se as virgens loucas não querem se preparar, a falta não está em Deus, a falta está nelas próprias. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Como pode estar em harmonia com Deus, sabendo que a palavra de Deus está falando algo e a pessoa está agindo ao contrário? Então isso é muito importante e perigoso. E essas duas perguntas que foi atrelada exclusivamente dentro do escopo da palavra das Escrituras, é justamente para desmistificar aqueles que tentam impor um quadro em que as loucas não se prepararam por falta de tempo. Ora, se for por falta de tempo, a mensagem de misericórdia que o clamor da Bíblia é para trazer, ela perde o seu valor. Há uma razão para que as virgens estivessem despertas. Qual é a razão? Se o esposo houvesse vindo sem que tivesse dado o clamor, quantos estavam preparados? Despertas? Nenhuma. Nenhuma. Alguém pode dizer, mas as virgens prudentes dormiram preparadas. Isso é simbólico daqueles que aceitam a Cristo e estão a cada momento se preparados. Mas nós estamos dizendo que hoje, todos que aceitam a mensagem do santuário e seguem a Cristo pela fé são virgens. O texto fala lá, todos que aceitam as mesmas verdades. Quais verdades? Relativa ao santuário celestial e à mudança dele naquele santuário, todos esses estão indo aonde? Às bodas. Quem é que vão às bodas? As virgens.
E quantas classes de virgens há? Duas. Mas quem somente sabe quem as duas classes? Só Deus. É somente Deus. Só Deus. É somente o terceiro anjo que está selando, que está separando o trigo do joio, está juntando então para o celeiro celestial. Quando esse terceiro anjo terminar o seu trabalho, selar a última virgem prudente, ele sobe para o céu e diz o quê? Está feito. Fiz como me mandaste. Os santos estão já numerados e selados. E os santos vivos, numerados e selados, num certo ponto, aqui para frente, estarão reunidos em número de 144 mil, ouvirão a voz de Deus No concerto no concerto de paz, anunciando o dia e a hora da vinda de Jesus. Foi então que a sinagoga de Satanás nos reconheceu a nós, que Deus havia amado a nós, e que saudávamos os irmãos, o ósculo santo. que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo. Tudo isso é maravilhoso, está dentro do escopo da palavra das 10 virgens. Virgem prudente representa os 144 mil que têm a caracteres de virgens, porque professam fé pura, porque segue o cordeiro aonde quer que vá. Assim como o cordeiro saiu das igrejas protestantes, porque rejeitaram a mensagem do clamor da meia-noite. Da mesma forma hoje, as igrejas que têm rejeitado a mensagem do clamor da meia-noite caem no estado de Babilônia da mensagem de qual anjo? Do segundo anjo. E as virgens que estão lá dentro dormindo precisam entender essas mensagens para que sejam então agora convidados a sair daquelas igrejas. Vamos à terceira pergunta. Mesmo que amanhã é adiada em misericórdia, como muitos procedem, que sentença pode ser dada a qualquer momento? Muitos que são contados com os crentes não estão realmente com eles em fé e princípio. Estão fazendo exatamente o que Jesus lhes disse para não fazer, ajuntando tesouros na terra. Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 a 21. Eis aí um perigo que ameaça os cristãos. Eles não obedecem às positivas diretrizes de Cristo. Não demonstram fé genuína em Deus. Ao fim de obter riquezas, acumulam fardos e cuidados, até que sua mente fique quase que totalmente envolvida por eles. Eles estão sequiosos por lucros e sempre aflitos com medo de prejuízos. Vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 e 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está arranjando os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado fosse na balança e a chave falta. Isso aqui mostra a classe de virgem que se despertou no clamor da meia-noite e que vigiou por algum tempo, o texto diz. Mas elas, cansando-se de vigiar, voltaram para as coisas do mundo. E aí, o texto continua: perigosa é essa condição. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucro, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda, as modas mudando, está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado na balança e achado em falta. Nós estamos num momento solene, num momento de ter maiores cuidados do que tivemos até aqui. Isso envolve salvação ou perdição, vida ou morte. Aqui estão os dois caminhos bem esclarecidos.
ou uma coisa, ou um lado ou outro. Tá? Então, o que as virgens loucas fizeram? Esperavam que Cristo viesse antes. Como demorou, amanhã foi adiada em misericórdia. No amanhã ser adiado em misericórdia, se infiltraram nas coisas do mundo. Então é importante ressaltar que há duas classes. Jesus conta a parábola do servo fiel e o servo infiel. A parábola do trigo e a parábola do joio. A parábola das 10 virgens, as quais 5 são prudentes e 5 loucas. Aqui é dado toda a admoestação para que ninguém precise ser iludido de que, se ele negligenciar os deveres, ele não esteja correndo risco. Está dizendo que ele está correndo risco. Que antes que seja passado o seu caso, ele pode reverter essa decisão, essa situação que ele se encontra. Prova disso é que o texto fala que muitos que são contados com os crentes não estão realmente com eles em fé e princípio. Eles não estão no momento com ele. Mas ele não pode se converter? Pode, essa é a mensagem. Porém, à medida que ele deixa de fazer esse preparo, poderá ocorrer o quê? O seu caso poderá ser passado. E agora ele se perde por falta de tempo ou por falta de azeite? Vamos de novo à pergunta. Por falta de azeite. Falta de azeite. Porque ele não tem o azeite. Ele sacrificou o tesouro celestial pelos tesouros terrenos. E isso, então, ele fez o quê? Ele vendeu a sua primogenitura. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar. Ele está vigilante, cansou de vigiar, e envolve o quê? As atrações do mundo. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros. Enquanto a amante dos prazeres está a fazer o mesmo. Enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie qual sentença? Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Eu quero fazer uma pergunta, pastor. O julgamento dos vivos se dá antes do clamor da meia-noite ou depois do clamor da meia-noite? Depois do clamor da meia-noite. Então, em que momento que eles estão cansando de vigiar aqui? Durante o clamor da meia-noite. Depois que eles estão despertos pelo clamor da meia-noite. E ao eles serem despertos pelo clamor da meia-noite, cansam, voltam às atrações do mundo, e pode ser que nessa hora em que ele vacilou na vigilância, Estão distraídos nas coisas do mundo. todo mundo pesado fosse na balança e fosse achado de pau. Vamos para a quarta pergunta. São várias perguntas aqui. Mateus 25, 22 a 14. Vamos por gentileza. Diz assim: que parábola também usa a figura do casamento e o que ela claramente ensina? Quem são os convidados a ser o Evangelho? O que é esta alma de exame do caráter? E por que a decisão do destino de cada pessoa deve ser feita antes da vinda em glória de Jesus? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, meus bois já cevados e mortos, e tudo já está preparado, pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, disse ao servo: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos saíram pelos caminhos,
Ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que tristeza! É uma tristeza imensa. A gente vê aqui muita desculpa, muito desvio daquilo que é reto, daquilo que é correto. A mensagem vem e as pessoas procuram outro caminho. É aquilo que eu sempre digo: há caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é o caminho de morte. Irmão Rolê. Vamos à nota dessa pergunta, que vai fazer o mesmo traçado de Mateus 22, 1,14. A mesma figura do casamento é apresentada na palavra do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo da investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavadas e embranquecidas do sangue do cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame de caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é a do juízo da investigação, obra final do santuário celestial. O exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Os convidados a ser do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança do justo. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens dos céus, porque quando ele vier, o galardão estará com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e cada seguidor de Cristo, o galardão será concedido segundo os seus atos. Olha que ponto maravilhoso, que explicação profunda, abrangente. Aqui as pessoas querem dizer assim: olha, a parábola das 10 virgens é uma coisa, a parábola das bodas é outra. Querem o quê? Desqualificar ou fazerem separar, Desligar uma da outra. Mas o Evangelho todo ele é atrelado entre si. Hoje nós aprendemos ao longo, nesse semestre nós temos aprendido que a justiça de Cristo é justamente ela que nos dá a garantia e a certeza da salvação. Porém, se eu não me aprofundar no conhecimento do plano da redenção e o assunto do santuário e a obra intercessória de Cristo naquele santuário, então eu vou ficar pelo caminho, porque eu vou ser levado pelos mais variados ventos de doutrinas que têm se manifestado ao longo da nossa trajetória. Deus, ao longo do tempo, tem manifestado as suas verdades, tal qual essa que hoje nós estamos estudando. Então a pergunta que é feita nessa quarta, as 4 perguntas, diz assim: que parábola também usa a figura do casamento e o que ela claramente nos ensina? Que parábola, pastor? Parábola das bodas. Das bodas. E que ela nos ensina? Que ela é semelhante à parábola do quê? Das 10 virgens, que é uma cena do quê? De julgamento. Quem são os convidados a ser no Evangelho?
É o povo que estão indo para as bodas. Olha só, quando nós entendemos o assunto do santuário, a parábola das 10 virgens, a igreja não é a esposa, mas a igreja é representada pelos convidados, pelos seus membros. Então, os membros da igreja que compreendem o assunto do santuário são convidados a essas a ir às bodas. E agora, a esposa, que é chamada na parábola a esposa do Cordeiro, representa a Nova Jerusalém. E Jesus vai receber essa Nova Jerusalém lá no céu, mas nós vamos a ele pela fé. Olha que coisa importante. Mas antes que nós possamos participar das bodas, olha só, desse casamento, é feito o quê? Uma análise para que se verdadeiramente nós estamos com as vestes. O exame. O exame, exatamente. Então diz aqui, previamente às bodas, vem o rei ver os convidados, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais. O que são esses trajes nupciais que é requisitado? A justificação pela fé. Olhem nossas vasilhas. Isso. O que as virgens loucas não adquiriram? O óleo. O óleo em suas vasilhas. Vestes imaculadas do caráter. Qual veste que é imaculada senão a justiça de Cristo? Imputada em nossa vida, de maneira que torna a nossa vida como abundante, uma experiência abundante e vigorosa. O que é encontrado em falta, segue o texto, é lançado fora. Mas todos que sendo examinados, verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame de caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a do juízo da investigação, obra final do santuário celestial. Queridos irmãos, temos alguma dúvida de que a parábola das bodas está vinculada à parábola das 10 virgens? De forma nenhuma. Elas estão entrelaçadas. É a mesma cena do juízo de investigação que começou em 1844. Quando é que o rei vai visitar os seus hóspedes vivos aqui? Quando ele encerrar o trabalho de quem? O trabalho de julgamento dos mortos. Quando encerrar o caso dos mortos, ele passa automaticamente para quem? E quem estiver sem a veste nupcial, ocorre o quê? São lançados Serão chamados virgens loucas. E antes que esse caso se dá, o que é avisado, o clamor anuncia a aproximação de quem? Dessa vinda. A aproximação dizendo, aí vem esposo, prepare-se porque antes do decreto dominical, o seu caso será passado. E como você está? E eu faço a pergunta ainda, em que tempo nós vivemos hoje, pastor? no tempo do juízo. Em que tempo? Antes ou depois do decreto? Nós estamos antes do decreto. Então, que tempo nós temos que aceitar o clamor da meia-noite? Agora. No tempo que nós estamos. O clamor da meia-noite justamente é uma mensagem que desperta para o preparo. Olha, vai tratar o seu caso, você tem que estar usando a veste oficial, que é a justificação pela fé. Se o rei nem vê os convidados e você está sem a veste, você vai se encontrar perdido. O maior engano é justamente dizer que os nossos casos serão passados depois do decreto dominical. Sabe o que essa mensagem traduz? Meu Senhor tarde virá. Todos que entendem esse pensamento, ele é induzido a se preparar quando soar o decreto dominical, porque é depois do decreto dominical que os nossos casos serão passados. Alguns querem trazer essa cena, essa situação. Então esses estão proclamando, meu Senhor tarde virá. Lá na crise, ouvindo-se as exclamações do noivo, as virgens loucas afinal despertarão para ver que as suas lâmpadas se apagaram no início do clamor da meia-noite. Segundo o texto, e as lâmpadas delas estavam se apagando. E elas, tendo de comprar o azeite, se misturaram com elementos mundanos, as lâmpadas se apagaram e se despertam ao final do decreto dominical, que é a crise, ouvindo-se a exclamação do noivo, para ver que as suas lâmpadas agora se apagaram já. O caso dela já foi passado. Maravilhoso esse texto, eu gostaria de comentar ainda a parte final dessa nota, não podemos deixar de passar. Diz que o exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro. Nem todos, porém, que professam servir a Cristo
que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. E antes, agora diz o texto, que seja dada a recompensa final. Lembra os irmãos que logo na primeira pergunta eu disse que nós não estamos aqui proclamando breve Jesus voltará? Não, nós não estamos proclamando breve Jesus voltará, porque assim o texto está explicando. A segunda vinda de Cristo é o galardão por termos sido aprovados nessa vida como ladrão. Essa é a mensagem de misericórdia que o texto está trazendo. Antes que ele venha nas nuvens do céu, já com o galardão, ele faz o exame aqui antes do decreto dominical. Ou seja, irmão Romero, prepara-se para encontrar com Jesus na vida dele em glória. O texto O preparo não é para a vinda de Jesus em glória, porque lá quando Jesus vier, ele vai trazer o galardão, vai ser o diploma da vida eterna, a recompensa da... Olha o texto. Esta decisão, qual decisão? Justo ou injusto? Isso. Esta decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo na nuvem do céu. Porque quando ele vier, como já disse, o galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Antes da sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado. E cada seguidor de Cristo, o galardão será concedido segundo seus atos. Mas, irmão Romei, mesmo que o nosso caso seja passado depois do decreto, é antes da vinda de Jesus alguém pode querer apresentar. Esse é o grande engano de Satanás. Ele sempre vem com as suas artimanhas. Quando soar o decreto dominical, irmãos, os nossos casos já foram passados. Nós já temos que estar prontos para a sacudidura. Quando estivermos prontos para a sacudidura, ela virá. Então os nossos casos já vão ser passados antes. E agora, após o decreto, somos então o quê? Beneficiados pela chuva serônica. Vamos pregar o sábado mais amplamente. Enquanto fecha a porta da graça para os que já conhecem, a porta continua aberta para aqueles que não tiveram oportunidade, viveram na pequena luz e agora vão ter oportunidade mediante o alto clamor. Mas isso nós vamos trazer mais aqui na sequência das perguntas. Vamos para a quinta pergunta. A parte A. Quando nos tornamos filhos de Deus, onde nosso nome é inscrito? Parte B. Permanece ali até quando? Parte C. O que ocorrerá se for verificado que não houve arrependimento completo? Capítulos 3, 5 e 6 nos diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Apocalipse 20, versículo 11 e 12. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, no juízo será determinado, a questão é segundo as obras que tiver. Então, a pessoa se aceitou a Cristo e praticou a justiça de Cristo, ele vai ser julgado segundo essas obras. Que não praticou, quando nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e ali permanece até o tempo do juízo investigativo. Então se fará chamada no nome de cada indivíduo, e será examinado o seu registro, pois aquele que declara: conheço as tuas obras, se naquele dia se verificar que não houve arrependimento completo de todas as nossas más ações, nosso nome será apagado do livro da vida e nossos pecados permanecerão contra nós. Toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, o nome dele é escrito aonde? No livro da vida. E lá vai ficar até quando, irmão? Até no dia do juízo de investigação.
Ou ele vai permanecer no livro, ou ele vai ser apagado, vai ser riscado do livro. Vai depender da pessoa, do que a pessoa viveu, de como ele praticou. Veja bem, são várias situações. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, e o nosso nome é escrito lá no livro do Cordeiro, nós temos também o nosso livro pessoal. O anjo relator que nos acompanha escreve nossos pensamentos, palavras, ações, sejam boas, sejam ruins. De um lado, segundo o que o grande conflito nos explica, as ações boas. De outro lado, as ações más. Nossos pecados são perdoados diariamente conforme nós arrependemos dele. Mas quando Cristo analisar o nosso nome, se sobre o nosso pecado não estiver escrito perdão, ou Cristo justiça nossa, eles permanecerão contra nós. Mas não será só por um pecado, mas todos os pecados que nós praticamos no nosso corpo. Voltarão à tona. Todos, porque eles não foram apagados. Vamos lembrar, no Antícrito, como ocorria, durante um ano todo, os pecados eram transferidos para o santuário. E naquele dia, no dia do sétimo, o dia 10 do sétimo mês, que era chamado dia da expiação, todo o povo ficava, então, afligido das suas almas, para que Deus aceitasse aquele sacrifício que o sumo sacerdote estava ali realizando, aquela limpeza, para que fossem esquecidos os pecados. Era naquele dia que eles ficavam livres, simbolicamente, dos pecados. Da mesma forma que nós só estaremos livres do pecado quando os nossos casos forem passados e sobre os nossos pecados estiver escrito perdão. Se naquele momento nós estamos em harmonia com Deus, é ali que faz a diferença. Para Deus, não importa o início da nossa carreira cristã. Para Deus, não importa o meio da nossa carreira cristã. Para Ele importa o final da nossa carreira cristã. É o final que é determinante. Ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. Quando é que está destinada a nossa morte, meus queridos irmãos? Nós não sabemos como esse fato se dá. E é justamente por nós não sabermos que hoje é o meu último dia. Dessa forma nós devemos pensar, como sendo, vivendo hoje na presença de Deus como o último dia. Vivendo hoje e deixarmos o amanhã para quando Ele vier e se Ele vier. Então, se nós vivermos hoje na presença de Deus e pedirmos a graça e o poder dEle para hoje nós estaremos em paz com Deus. Hoje, Ele diz, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele não diz amanhã. Então aqui, essa nota é maravilhosa, porque ali permanece até o tempo do dito investigativo. E eu faço a pergunta, em que tempo nós vivemos, se não esse? Primeiramente começou pelos mortos, mas vai passar agora para quem? Para os vivos. Pergunta número 6. O que cada um deve indagar a si mesmo? Esta parte é muito importante e é preciosa e devemos pensar nela. Diz assim o texto bíblico: é preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado. Aproximamos-nos rapidamente do fim de nosso tempo de graça. Indague cada alma: como estou eu perante Deus? Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo e nosso caso ser finalmente decidido. Quais serão essas decisões? Seremos nós contados entre os justos ou numerados entre os ímpios? Essas indagações nós devemos fazê-las todos os dias. Todos os dias. E faz lembrar um pastor que recebeu essa mensagem e esse pastor dá o testemunho de que ele foi afetado por ela, a ponto dele não conseguir dormir, enquanto ele não confessava todos os seus pecados. Assim, ele dá o testemunho dele. E assim nós vemos que esse é o objetivo do quê? Da mensagem de misericórdia que Deus traz. É que deve ser dessa maneira assim. O tempo exige que assim procedamos. Estou eu encontrado entre os justos
ou entre os injustos? Eu vou deixar para fazer essa pergunta quando amanhã, se eu não sei o que acontece com amanhã, a mensagem de misericórdia é essa. É como a faca de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Então ela vem para nos dar vida e ao mesmo tempo cortar toda discrepância que há em nós em relação ao caráter e à nobreza de Cristo. Mais algum comentário nessa pergunta? Vamos para a sétima então. Quando é que a porta da graça se fecha para o povo de Deus conhecer? São duas perguntas. A outra pergunta diz: o selamento acontece antes ou depois da sacudidura? Olha só que são duas perguntas. Vamos ao texto. Nós temos dito aqui, não somente aqui, mas nas nossas literaturas, que fecha antes do decreto dominical. Nós temos dito isso. E essa é a razão que nós enfatizamos que o clamor da meia-noite é uma mensagem de misericórdia, porque ela desperta-nos para fazer o devido preparo para esse evento, que é a vinda como ladrão, que ocorre antes do decreto dominical. Mas agora vamos ler alguns textos relacionados nesse campo, e assim vamos fazer alguns comentários, tecer alguns comentários. Romanos e Pedro. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E agora, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o juízo começa primeiro pela casa de Deus, outro texto, pelos homens mais velhos que estavam diante da casa de Deus, os homens que tiveram conhecimento dessas mensagens em primeiro lugar. Então, voltando ao texto da nota, diz assim: tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com interesse intenso e apreensão invisível. Os juízos seguir-se-ão em sucessão rápida, incêndios, inundações e terremotos, com guerra e derramamento de sangue. Ó, se o mundo ao menos conhecesse o tempo de sua visitação. Numerosos são os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-lo nesse tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se meu coração compassivo. Seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. O que vai acontecer? Parece que dá a entender até que tem duas fases de selamento, não é? Se pensar, o selamento
aprova uma classe, trata o caso deles e os outros continuam na oportunidade de se apoderar da graça de Cristo. E ainda é a mensagem, aí vem o esposo. A mensagem do juízo vai continuar pós-decreto, irmão Anderson? Sim, exatamente. Vamos à pergunta aqui. Quando a porta da graça se fecha para o povo de Deus, segundo o irmão leu para nós? Antes ou depois do decreto dominical? Não, ela se fecha antes, chegando ao decreto dominical. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Bom, então o que é que vai trazer a sacudidura? O nosso preparo. Olha só, nós estando preparados, a sacudidura virá. Então, tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então, nós aqui nas nossas lições, tem algumas coisas para reflexão. Então, tem alguns textos que falam sobre grande crise, outro texto fala da decreto dominical, outro fala de crise, né? Isso são sinônimos uma coisa da outra. Deixamos alguns textos para que os irmãos, então, pudessem aí refletir. Então, a razão por que nós cremos que nossos casos são passados antes é justamente com esse texto. Então, logo por Deus esteja preparado, selado e preparado, vem a sacudidura. O que é a sacudidura para nós? Decreto dominical. Mas aí tem a parte do final aqui. Eu quero vocês de fazer mais uma leitura, diz assim: ó, se o mundo ao menos conhecesse o tempo de sua visitação. Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que devem prová-los nesse tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores do juízo divino é tempo de graça para os que não tiveram oportunidade para conhecer a verdade. O Senhor, em que período? No período de crise, o Senhor olhará para eles com amor, comove-lhe o coração compassivo. Seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiserem entrar. Nós sabemos também que a mensagem do terceiro anjo, ele se avolumará para um alto clamor. Entendemos também que Apocalipse 18 está no cumprimento para o futuro. Ele não teve seu início no cumprimento. Hoje, quando nós damos a mensagem que caiu Babilônia, nós estamos exatamente anunciando qual mensagem? O segundo ano. Quando nós falamos a respeito do sábado, é a mensagem que ano? Terceiro ano. Quando nós falamos juízo investigativo, clamor da meia-noite, é mensagem de que ano? Primeiro ano. Mensagem do primeiro ano é juízo, mensagem do segundo ano caiu Babilônia, do terceiro ano o combate cerrado contra a besta permanente. Então nós temos aqui uma tríplice mensagem. Agora o anjo Apocalipse 18, ele não traz nenhuma mensagem nova, mas o texto nos orienta que ele traz o quê? Ele repete a mensagem do segundo, de que maneira? Agora com mais audácia, porque os pecados de Babilônia que aconteceram chegaram até o céu. E o texto fala assim: vi descer do céu outro anjo, com poder e grande glória. Não é assim? Ele tinha uma mensagem que dizia o quê? Sai dela, povo meu, para que não sejam participando dos seus pecados, porque já os seus pecados se acumularam aonde? Até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades que ela praticou. Caiu a grande Babilônia. Importante é nós observarmos que esse chamado de Babilônia, ele somente se dará quando a mensagem do terceiro anjo estiver no volume de alto clamor. Entendamos bem que o anjo Apocalipse 18 não faz a mensagem ir para o alto clamor. Mas quando ele está no alto clamor, vem agora o anjo Apocalipse 18 com a mensagem: caiu Babilônia. Então essa mensagem, ela é exatamente no seu tempo devido. Vamos agora para a última pergunta. Diz assim: quando somente a igreja estará pronta para os tempos do refrigério? Atos 3, 19, 21, irmão Mauro. Nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes nos foi pregado, o qual convém que o céu contenha
até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Segundo o texto aqui, comentando, Jesus não veio ainda, tem algum motivo. Qual é o motivo? Está faltando a restauração de todas as coisas. Por esse motivo, Jesus... Que coisas são essas também? Que falou pela boca dos seus santos profetas. Nós temos participado de alguns grupos de WhatsApp, e aí um irmão veio explicar que os tempos que é de restauração é só depois de Jesus voltar. Não, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que ele está sendo retido porque não foi restaurado. Então a restauração não é dele. A restauração não parte de Cristo restaurar, mas parte do povo dele que restaurar, e a falta dessa restauração é a razão dele estar sendo contido, retido. Agora, após essa restauração, agora sim, aí é os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a igreja precisa atingir um estado, e esse estado é o estado de restauração. Vamos à nota aqui. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido e que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante o derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não foi cooperadora de Deus. É muito pesado esse texto, irmão. O texto está esclarecendo que não tem nenhum tempo específico. Mas quando a igreja souber ser cooperador de Deus, não fala de quantidade, mas a maior parte. Deus reconhecerá esse fato. E assim nós cremos que somente quando a igreja atingir a primitiva fé e prática. Irmão Ronei, eu quero citar um texto maravilhoso para finalizar. Antes de Jesus mandar a chuva temporã para os discípulos, ele teve que recolocar as gemas da verdade divina no seu próprio engaste, na ordem que foi dada aos patriarcas e profetas. E agora, para nós recebermos a chuva serôdia, a mesma experiência vai se repetir. Jesus tem que recolocar a gema da verdade no seu próprio engaste, na ordem que foi dada aos patriarcas e profetas. Porque essas verdades foi jogada onde, irmão? Debaixo do entulho do erro, que precisou ser recolocado no seu devido lugar, para depois vir a chuva serôdia. Então, só terminando o comentário dessa última pergunta, a restauração das verdades. Vamos lembrar daquela visão que a mulher tem do cofrezinho, em que é jogado. Esse cofre era bonito a princípio, depois todo mundo começou a mexer, e de repente vem um homem da vassourinha que representa quem? Cristo. E pega todas as joias do tamanho da cabeça de um alfinete, mas era aqui o seu devido lugar, lá naquele cofre. Enquanto nós não restaurarmos essas verdades, todas como elas devem ser, desde a santificação do sábado, a questão do matrimônio, questão da alimentação, vestuário, tudo isso daí, aí a igreja terá atingido o seu estado, e Deus reconhecerá esse fato. Deus está à nossa espera. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos. Muito obrigado. Amém. Amém. E que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos os nossos queridos irmãos. É o meu desejo do meu coração. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela.
e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.